Ética é um estudo racional, filosófico sobre valores, sobre normas, o que gerencia a distinção entre o certo e o errado. Moral, por exemplo, pode ser entendida, mas não necessariamente é uma reflexão religiosa. Ou seja, alguém deu uma regra, Deus cobra essa regra e pune de acordo com essa regra. A ética não pergunta se existe um Deus, ela faz uma pergunta filosófica, se seria qual o valor que é valor, independente se ninguém observar o que você faz. Enquanto que a moral se preocupa com o que eu faço de acordo com o Criador, a ética se preocupa a distinguir o que eu faço de acordo com o certo e errado, independente da punição ou do prêmio. Ou seja, é um estudo racional e filosófico no campo da ação humana, do ethos, do comportamento. Uma das coisas que esse mundo líquido, segundo Bauman, nos trouxe é a omissão do eu. A omissão do eu faz com que as pessoas tenham mais coragem de trazer à tona, inclusive, seu lado difícil. A omissão do eu faz com que, ao contrário de uma discussão entre mim e você, em que eu posso ter um ônus, inclusive físico, da discussão, no computador basta bloquear, xingar e bloquear, afastar-se, usar um avatar anônimo para não precisar se expor. No momento que eu omito o eu, do ponto de vista da ética aristotélica, ou seja, ética nicômaco, no momento que eu omito a responsabilidade do sujeito ético, eu crio o campo para coisas terríveis. Porque uma das grandes questões éticas é a responsabilidade do sujeito ético, ou seja, eu estou presente na fala e na ação. Quando eu estou ausente da fala e da ação, é aquilo que se estuda em ambiente prisional ou de campo de concentração. Como eu faço para humilhar, oprimir ou até matar um ser humano nesse ambiente? A primeira questão é retirar dele o nome. Colocar um uniforme e lhe dar um número. No momento que um prisioneiro de Auschwitz ou um prisioneiro de qualquer prisão não é mais um ser humano, mas é um número, o carcereiro, o assassino, o organizador do espaço prisional está livre para destruí-lo, porque eu retirei dele a humanidade. Então, uma das coisas que o computador faz, infelizmente, entre seus muitos benefícios, é retirar um pouco da humanidade. Ele retira o eu e o custo desse eu, ou seja, o fato de que eu sou obrigado a pagar por aquilo que eu faço. E essa ação e reação não é uma lei ética, é uma lei de Newton, mas ela é fundamental para o campo da responsabilidade. E esse campo da responsabilidade, ele inclui de todas as formas a possibilidade de eu me assumir como agente. Que é alguém eticamente autônomo, é alguém que não é dependente de reprimendas ou elogios das outras pessoas. A maior prova que o Brasil tem jeito é que ele tem sobrevivido aos seus dirigentes. Se imaginasse uma empresa em Palotina que resistisse a 2 diretores derrubados juridicamente, impeachment, o atual diretor estar acusado em vários processos e os candidatos a sucedê-lo também, essa empresa teria ido à falência em Palotina. O Brasil é maior do que nós somos, o Brasil é formado de pessoas e sobre esses quase 207 milhões de brasileiros existem governantes. Você não pode imaginar que 81 senadores ou 513 deputados possam ser maiores que 207 milhões de pessoas. Você não pode imaginar que 26 governadores, mais o Distrito Federal, que mais de 5.400 prefeitos, sejam o Brasil apenas. E a outra questão é que, pelo contrário, nesse momento, pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos imputando culpa a grandes dirigentes, prendendo corruptores ativos, ou seja, empresários, e é a primeira vez na história do Brasil que nós temos um milionário branco preso. Isso é inédito na história do Brasil. A prisão não foi feita nem para brancos, nem para milionários. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos um ex-presidente da Câmara de Deputados preso. É a primeira vez na história do Brasil que poderosos da política estão gastando milhões de reais para escaparem da prisão ou tentarem pagar um advogado. Resultado, nós estamos pelo menos numa situação distinta de outras. Ora, uma grande empresa empreiteira reconhece que faz essa mesma atitude há 3 gerações. Isso é reconhecido por eles, não sou eu que estou dizendo disso. Faz 3 gerações que a nossa empresa faz isso. O que é que só agora está acontecendo para aquilo que enriqueceu a empresa no passado não esteja mais funcionando? É a democracia e o Estado de Direito, ou seja, imprensa livre, judiciário forte,
Polícia Federal autônoma, liberdade de expressão. É isso que está possibilitando que as falcatruas venham à tona. Se eu estivesse na Coreia do Norte, uma ditadura, se eu estivesse em Cuba, uma ditadura, se eu estivesse no Chile de Pinochet, se eu estivesse no Brasil de Médici, nada disso apareceria. Porque nas ditaduras as falcatruas não aparecem. E as pessoas então ingenuamente dizem, na ditadura era mais ético. Ou seja, é aquela casa onde o casal nunca discute a relação, nunca briga. E aí parece que é um casal harmônico. Na verdade, o ódio corre num rio subterrâneo. Você disse que viver com ética é mais fácil. Por quê? Porque a ética, em primeiro lugar, lhe torna transparente. Se você vive com ética, você não teme quando a campainha tocar na sua casa em Palotina às 6 da manhã, que seja outra pessoa, a não ser o entregador de jornal, o padeiro ou o leiteiro. Agora, se você não tiver ética, pode ser um agente da Polícia Federal. Quando você tem ética, você não tem medo quando alguém lhe diz que você foi visto no bar. Você sabe o que você fez e essa frase não vai lhe causar incômodo com a sua esposa. Quando você vive com ética, você não vive com senhas, contrassenhas e complicações para que ninguém veja suas mensagens. A ética lhe torna transparente e, ao lhe tornar transparente, torna a vida leve. Você não precisa se esconder. Usando uma metáfora muito simples, todo aluno que cola comigo precisa me procurar pela sala e passa a prova inteira mexendo o pescoço atrás de mim. O aluno que não cola está focado no seu trabalho, faz uma prova tranquilo, faz uma prova animado, dá o melhor de si. A ética produz mais, faz com que você traga à tona o melhor de si e possibilita que o seu trabalho apareça pelo trabalho. A falta de ética é um desvio, é um anabolizante, como eu vou usar hoje na palestra, ou seja, funciona, mas destrói o sistema. Você está imaginando uma coisa muito simpática, que houve um período passado que nós éramos profundamente éticos, e esse período atual seria o período de esquecimento da ética. Como historiador, eu não acho que nós tenhamos tido um período profundamente ético. Em 1549, quando foi fundado o governo geral no Brasil, nosso primeiro ministro da Justiça, Pero Borges, veio condenado de Portugal por corrupção. Estamos falando de 1549. O grande poeta da Bahia no século XVII, Gregório de Matos e Guerra, diz: de 2 Fs se compõe esta cidade, ao meu ver, um furtar, outro não dá para dizer para a imprensa em horário família. Isso nós estamos falando do século XVII. As grandes falcatruas do Império são muito fortes, O que nós temos nesse momento inédito é que pela primeira vez população, justiça e imprensa estão batendo nessa tecla. E nós estamos fazendo uma análise nacional, tanto das pessoas na sua ética privada, quanto da ética pública. Esse é um momento único de DR no Brasil, de discussão da relação. Eu acho que é um momento privilegiado, mas infelizmente, quando você faz a primeira limpeza numa casa, depois de 517 anos de sujeira, o que está saindo é uma água podre inigualável. Nós acabamos de lancetar o furúnculo da podridão. Não está saindo água de rosas. Então, eu não acho ruim o momento. Apenas é desanimador que a elite política brasileira não tenha entendido esse momento. É desanimador que isso não tenha mudado nesse momento, não? Mas eu vejo um futuro muito bom para o Brasil se a imprensa livre, judiciário autônomo, Polícia Federal autônoma e a cobrança dos eleitores continuar. Se não, voltamos à estaca zero.